Oi, irmãos, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes da gente iniciar aqui, eu quero lembrar que hoje nós terminamos um assunto da Escola Bíblica Dominical, que foi sobre a essência da natureza do homem. No próximo domingo nós iremos falar sobre pecado. Iremos falar inclusive sobre a questão do pecado original, que é um assunto que aprendemos desde cedo, no início da nossa jornada de fé, e é importante que a gente recapitule. Então nós iremos falar na semana que vem, aqui na Escola Bíblica Dominical, e às vezes eu penso, e muitas vezes converso com algumas pessoas, dá para chegar à conclusão de que muitos cristãos não sabem o que é pecado. E às vezes, por não saber o que é pecado, acham que Deus foi exagerado quando decidiu expulsar Adão e Eva do Éden por causa de um simples fruto. Isso se dá pela falta de compreensão daquilo que é pecado. Então nós iremos falar sobre esse assunto, ou iremos lembrar. Por que eu estou falando isso para vocês? A gente montou material para esse próximo domingo. O irmão Wagner, que é o professor da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos, que está cedendo para a gente esses dias aí, a sua classe, imprimiu o material, a gente distribuiu para o pessoal que estava de manhã, e nós temos mais 9 textos, 9 apostilas, que podemos passar para os irmãos. Então, quem quiser o material, as primeiras 9 pessoas terão acesso. Depois do culto, me procurem, ou na verdade procurem a Radassa, que está lá na porta. Depois, daqui para o final do culto, ela vai pegar e você pega com ela, tá bom? Aí você pode vir aqui no próximo domingo, que é melhor. Lembramos os irmãos o seguinte, que para aqueles que acompanham de casa, você tem acesso à primeira parte da Escola Bíblica Dominical, que é ministrada aqui, só que depois chega um momento em que a câmera é desligada e a gente fica aqui só com os irmãos que estão presentes. A gente fica conversando sobre o assunto que foi tratado, inclusive são feitas algumas perguntas, e a gente trata aqui. Então, para você que está acompanhando a Escola Bíblica Dominical de casa, você perde esse outro momento. Não é como se você estivesse aqui. Às vezes a gente acha assim, não, pelo fato de eu estar acompanhando de casa, está tudo tranquilo, eu não estou perdendo nada. Você está perdendo essa parte da Escola Bíblica Dominical. E outra coisa, nesse momento aqui, às vezes a gente acha que está acompanhando tudo. Eu tenho lá as minhas dúvidas, porque aqui às vezes, você que vai fazer alguma coisa amanhã, por exemplo, eu não sei se você tem uma bacia de roupa para lavar amanhã. Eu acho que às vezes, isso é apenas um exemplo, às vezes você se pega pensando na roupa que vai lavar amanhã, estando aqui. Eu fico imaginando estando em casa. É provável que às vezes você pegue o celular e coloque lá em cima da pia e fique assistindo o culto enquanto você está lavando louça. Isso acontece. E eu fico imaginando que culto é esse que você está prestando a Deus. Então, é mais dificultoso prestar culto em casa, assistindo de lá, do que estando aqui. Às vezes aqui a gente lava a roupa, a gente faz o almoço de amanhã, trabalha amanhã, faz um monte de coisa, faz o trajeto do ônibus, quem vai fazer o estágio amanhã está pensando, às vezes vai começar o estágio amanhã, e aí o cara pensa, mas eu nunca fui naquele lugar, que ônibus eu vou pegar? Depois do culto, eu vou perguntar para o irmão fulano de tal, porque o irmão sabe onde é aquele lugar, ele vai me dizer certinho qual ônibus que eu vou pegar. Isso tudo é tratado aqui no culto presencial. E aí você diz, por que você sabe disso, pastor? Porque eu sou um de vocês. É porque eu sou um de vocês. Ou talvez não seja pior do que vocês. E às vezes eu chego a achar que sim. Tá? Então, preste atenção nesse detalhe. Procure vir
Aqui é muito mais fácil de você conseguir manter a sua atenção. Tem a questão do congregar, que é importante, que é algo bíblico. E a gente precisa cultivar isso em nossas vidas para a glória do Senhor. Tá bom? Então não esqueçam, quem quiser o material, temos apenas 9. Você pode pegar depois com a Radassa, aquela menina bonita que está lá na porta esperando os irmãos entrarem, tá? E ela vai passar para vocês. E outra coisa, hoje nós estamos já começamos a campanha para melhorar a questão das transmissões dos cultos. Irmão Paulo, muito obrigado. E hoje está sendo servido, para aqueles que fizeram a reserva, vai ser entregue no final do culto as coxinhas. O irmão Paulo me falou que os irmãos que reservaram vão levar ela preparada já para consumo, tanto aqui quanto em casa ou no caminho, dá para fazer isso, devidamente embalado. Mas para aquele que não fez a reserva, ainda tem a chance de comprar, mas vai comprar ela para fritar em casa, é o mesmo valor, você pode procurar o irmão Paulo depois do culto e adquirir. Eu acho que é R$10 o kitzinho que ele fez lá, tá bom? Outra coisa, irmãos, o irmão Daniel estava falando aqui sobre a questão de que tentaram invadir a igreja, o irmão Sérgio orou. A gente tem que comprar alguns materiais, tem que pagar alguns materiais para a questão da segurança. Nessa semana, a gente fez uma reunião também, além desse sistema que precisa ser pago, a gente conversou sobre algo que aconteceu na Casa Pastoral. A Casa Pastoral está com um problema e também precisa de dinheiro para resolver. O que aconteceu? Eu vou ser o porta-voz aqui do conselho. O banheiro social afundou, então está com um problema lá que precisa ser resolvido. E essas coisas são resolvidas através de questões financeiras. Então, oferte, contribua com dízimos, seja fiel a essa obra que Deus vai abençoar a sua vida. Tá bom? Vamos ler o texto bíblico. Marcos capítulo 5, do versículo 35 até o final. Eu peço que quem encontrar, por favor, se coloque em pé. Nós colocamos aqui, a partir do verso 35, só que eu vou fazer a leitura de alguns versículos antes disso, mas se coloque no texto, eu vou ler o 22, o 23, e aí depois a gente vai ler especificamente do versículo 35 em diante. Mais uma vez, o texto que estamos a tratar hoje é o texto de Marcos, capítulo 5. Eu irei ler o versículo 22 e o versículo 23, depois eu vou partir para o 35 até o final. O texto diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Ele disse: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Só um momentinho para eu ir para o versículo 35. Por que a gente para? Porque essa história introduz aqui, no meio dessa história que começa no versículo 22, versículo 23, nós temos Jesus a caminho, ele cura a mulher com fluxo de sangue, aí a história recomeça aqui. Versículo 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Eles disseram: sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem
tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Nosso Deus, a tua palavra mais uma vez está diante de nós. Como temos dito aqui, repetimos hoje, o primeiro passo do sermão já foi dado, que é a leitura da tua palavra. Não há sermão bíblico que não parta da leitura de tua palavra. Ela está diante de nós. Eu te peço, Pai, que conduza os demais passos, que é a explicação e a aplicação dela para as nossas vidas. Eu te peço que o teu Santo Espírito, que mora na vida daqueles que estão aqui nesta noite e na vida também daqueles que acompanham de suas casas, que esse Espírito edifique a vida de teus servos, que desperte-os para te servirem com fervor espiritual, para que cresçam para a glória do teu nome e evidenciem Cristo a outros que ainda não te conhecem. Eu te peço, Pai, que esta passagem bíblica acenda em nós uma fé profunda e o desejo de sermos parecidos com Cristo, da forma como esse texto exemplifica a atitude de Cristo em tudo aquilo que se desenrola na narrativa de Marcos. Eu te peço que também salve aqueles que precisam de salvação, que não conhecem ao Senhor ainda, e que condene aqueles que não irão querer nada contigo, apesar da tua palavra ser pregada. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Os irmãos podem sentar. Pelo que eu estou vendo, os que estão aqui esta noite, a maioria de vocês tem filhos. E a começar em mim, quando eu olho para um texto deste, eu me coloco no lugar do pai que está aqui. Porventura, a criança que eu carreguei no colo pela primeira vez, eu acho que mais ou menos umas 2 ou 3 horas depois que nasceu, não deixaram entrar logo, essa criança de repente adoece, e ela está à beira da morte, e eu sei que se a morte acontecer, eu nunca mais a verei. A criança que, além de eu ter carregado no colo, foi a criança que eu mesmo desmamei. Porque quando estava com 2 anos de idade, eu inventei uma viagem para ajudar a mãe a desmamá-la, e nós passamos 10 dias juntos, só nós dois, lá para o Maranhão. Viajamos de ônibus, fomos e voltamos juntos, dormimos juntos. A criança que, com saudade dos seios da mãe, tentava dormir passando a mão no meu peito. Essa criança que traz boas lembranças, de repente ela chega a um momento de sua vida e que a morte quer levá-la. Eu diria que é mais ou menos isso que se passa pela cabeça deste pai. Hoje, por exemplo, nós temos a esperança de que a morte vai chegar em um determinado momento, mas nós teremos a eternidade com Cristo. Eu estava a pensar, quando olhava para esse texto, dependendo da sua idade, se você for morrer
por questões de idade, aqui nós temos uma verdadeira escada. Eu estou com 36 anos de idade. Se eu chegar a 80, eu já estou quase na metade. Uma hora a morte vai chegar. Se você está com 60 e for partir com 80, está faltando só 20. Se você for partir com 80 e estiver com 75, está faltando só 5. Uma hora a morte vai chegar. Mas para nós é diferente, porque nós já fomos convencidos desde o início da nossa fé que a morte não é mais o fim para aquele que acredita, ou aquele que confia em Cristo. Eu fico imaginando para a cabeça de Jairo. A teologia da ressurreição ainda não estava totalmente desenvolvida. Ela está em processo ainda. Mas tem aquela outra questão. A menina tinha 12 anos de idade, aquela que ele carregou no colo, aquela que com certeza era muito chegada com ele. E aí nós olhamos para o texto e percebemos isso de uma forma clara. O texto nos mostra que é um pai desesperado, que sabe que algo está prestes a acontecer, que vai fazer com que a sua filha querida seja levada e ele nunca mais a veja. Nós temos um desespero tremendo aqui diante de nós. E eu gostaria que você pensasse sobre isso ao longo daquilo que nós iremos tratar sobre o texto. Que não lave roupa agora. Que não pense em mensagens de celular que chegarão. Porque é só através da compreensão sobre o que está sendo tratado aqui que nós iremos entender. Por exemplo, você olhar para o seu filho que está do lado e imaginar que fosse ele, e não a filha de Jairo. Eu acredito que esse texto, quando foi escrito, tinha esse objetivo daqueles cristãos do primeiro século que estavam sendo perseguidos, pensarem que Jesus Cristo já deu um petisco ou um vislumbre daquilo que a morte é para ele. Jesus Cristo é tão poderoso, Marcos vai nos dizer, que até a morte se ajoelhou diante dele. É isso que o texto quer nos dizer, de uma forma resumida, e nós precisamos compreender isso. Essa narrativa está aqui com um objetivo, e você vai entender, quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 4, o capítulo 4, eu disse para vocês, quando a gente iniciou, eu disse, nós estamos iniciando algo diferente. Até então nós tínhamos algumas narrativas sobre o início do ministério de Jesus, depois a escolha dos 12 e assim por diante. Mas o capítulo 4 vai iniciar com um tom diferente, que o Espírito Santo do Senhor entendeu que seria importante para as nossas vidas. Por que eu digo? O capítulo 4 inicia com 4 parábolas. Ele inicia com uma parábola e nós temos 4 parábolas. Essas parábolas possuem correlação entre si. Se você olhar para elas, vai perceber, elas se referem ao desenvolvimento da semente do Evangelho, ou até mesmo melhor dizendo, ao desenvolvimento do reino de Deus na vida de quem o recebeu. Você pode voltar para casa e você vai entender que o texto está falando sobre isso. Todas as 4 parábolas se referem à semente do Evangelho, ou à semente do reino de Deus que foi plantada na pessoa e o desenvolvimento. Isso aqui é colocado com um objetivo. Esses relatos estão agrupados de forma intencional para facilitar a compreensão dos leitores. Está aí diante de nós. Não é só você, eu não sou muito chegado com pessoas que já leram a Bíblia várias vezes no sentido assim, elas todo dia meditam em um texto bíblico diferente. E, por várias vezes, e eu não tenho, aí eu já vou falar sobre outra questão, eu gosto de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse.
já inventaram Bíblia com questões cronológicas, com livros alinhados de forma cronológica. É interessante também. Aquela leitura bíblica da SBB, eu nunca fiz ela. Eu prefiro começar aqui, daquele meu jeitão tradicional, Gênesis 1, Gênesis 2, 3, 4, vou até o final. Justamente para poder compreender a coisa no sentido direto, de contexto. Parece que as coisas se alinham, pelo menos para a minha cabeça, de uma forma mais tranquila. E parece que é isso que Marcos faz aqui. Ele agrupa tudo certinho, porque vai entender que é justamente com a leitura dessas narrativas em sequência que essas pessoas vão entender. Todas as 4 parábolas falam sobre o reino de Deus. Ele quer falar sobre isso, ele quer enfatizar a questão do reino de Deus para pessoas que estavam sofrendo perseguição, vivendo debaixo do reino dos homens. Ele está querendo mostrar que o reino de Deus é diferente, que embora nós passemos por algumas coisas aqui no reino dos homens, nós podemos mesmo assim evidenciar o reino de Deus, porque ele está dentro de nós. Ele é desenvolvido a partir de nossas vidas. Aí você olha para o versículo 35 do capítulo 4, ele muda de tom. O que ele muda? Do versículo 35 do capítulo 4 até o fim do capítulo 5, você vai perceber que há outro agrupamento de relatos. O que esses agrupamentos dizem? Eles já não são mais sobre o reino de Deus, sobre parábolas acerca do reino. Eles são relatos de algumas atitudes que Jesus Cristo teve. Por exemplo, o primeiro desses relatos, que o texto abre aí, ou Marcos abre, temos aqui, nesses relatos, a demonstração da autoridade ou do domínio de Jesus sobre determinadas questões. O primeiro deles é o domínio, a autoridade de Jesus sobre as forças impetuosas da natureza. Capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, está lá. A natureza parece estar desgovernada, não temos tanta certeza sobre o que está por trás, mas pode ser até demônio. Ele diz, Jesus Cristo controla isso, ele tem poder, ele tem domínio para controlar a natureza quando ela está desgovernada. Outro destaque que está nesse livro, esse mesmo Jesus tem domínio sobre as forças terríveis e tenebrosas dos demônios. Capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, está agrupada também com a mesma ideia de domínio de Jesus. Ele tem domínio sobre a natureza desgovernada, esse mesmo Jesus tem domínio sobre os demônios, e ele também tem domínio sobre a doença incurável. Capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 34. E por último, temos aqui diante de nós, esse mesmo Jesus tem domínio sobre a morte. Perceberam que há um agrupamento, e esse agrupamento está querendo mostrar o poder de Jesus sobre diversas questões. Marcos está dizendo para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos sobre o risco de perder a família ou a vida, de que aquele que eles servem tem poder sobre todas as coisas. Quando ele veio ao mundo, isso ficou muito claro. As pessoas viram, e inclusive algumas pessoas em particular, que aqueles indivíduos conheciam. Pedro, Tiago e João presenciaram isso de perto. Teve testemunhas oculares. Jesus não fez nada oculto. Temos testemunhas que viram aquilo que ele fez, porque ele tem poder para fazer. Esse texto nos mostra, em resumo, isso aqui. Até mesmo a morte, uma das maiores opressoras da humanidade, está sob o domínio de Cristo. É assim que Marcos vai terminar
o seu relato. Nós iremos tratar hoje, já deu para perceber no primeiro slide, sobre quando o perigo da morte nos aflige. O que é que Jesus faz? O que é que nós fazemos? Ou o que é que nós devemos fazer? O texto vai nos mostrar que quando o perigo da morte nos aflige, Jesus é a esperança em meio ao desespero. Jesus é a esperança em meio ao desespero. O que é que nós devemos buscar? Aquelas pessoas poderiam estar pensando. A morte é iminente para nós. E aí o autor vai mostrar que ela é iminente. Mas às vezes ela não acontece porque Jesus Cristo é a esperança. Para quem está desesperado, para quem enfrenta a morte. E aí, como eu falei para vocês, quando ela chegar, porventura, as pessoas estavam pregando isso, aqueles irmãos sabiam de que se ela chegasse, Jesus Cristo já deu um petisco. As curas de Jesus, no sentido de ressuscitar mortos, querem, além de outras coisas, nos mostrar que a morte está dominada, ou pelo menos ela já começou a ser subjugada, mesmo no período do ministério de Jesus, antes de sua morte. Olhando para esse texto, o versículo 21 desse capítulo indica que Jesus retornou para o local onde estava antes de atravessar o mar da Galileia. O texto fala que ele atravessou o mar da Galileia, ele foi lá para a região, que eu falei, composta de pessoas que não faziam parte da cultura judaica. Ele vai lá, cura o homem que está completamente cheio de demônios, e aí o versículo 21 vai dizer que ele retorna. E a ideia de retorno que o texto traça em grego é a ideia de que ele retorna para o seu ponto de partida, retorna para a mesma região, que é a região próxima, a região de Cafarnaum, que é a base do ministério de Jesus. E o texto vai nos dizer que, e enquanto ele estava rodeado por uma multidão, isso fica muito claro, um pai desesperado chega diante de Jesus, se ajoelhou diante dele e clama por socorro. Esse é o que o texto nos mostra. Marcos nos informa que o homem chamava-se Jairo, diferente, por exemplo, das narrativas anteriores, onde nós não temos alguns nomes de algumas pessoas. Nós não temos, por exemplo, o texto bíblico nos falando sobre como era o nome do endemoninhado gadareno. Também não nos diz como era o nome da mulher. Não temos, mas aqui o autor dá nome a um personagem que está envolvido nesta história. Embora não coloque o nome na menina, algumas pessoas, às vezes, no início da fé cristã, acham que o nome dela era Talita. Ou até mesmo Talita Cume. Eu já vi nome de crente com esse nome aí. Tá? Já vi. Marcos vai lá e nos informa que esse homem chamava-se Jairo, e ele também nos diz que, além de ser Jairo, esse homem também tinha um cargo que era de administrador da sinagoga. Ele era um homem que nós costumamos chamar de leigo. Ele era responsável por partes administrativas para que acontecesse o funcionamento da sinagoga. Existiam cargos assim, e parece que não era só ele. Pela narrativa contextual desse texto aqui, assim como os textos que já tratamos, a gente vai perceber que essa sinagoga era a mesma sinagoga onde Jesus frequentava. Jesus era dessa sinagoga, ele está por lá no início do seu ministério. Então é por isso que também Jairo tem uma espécie de conhecimento, ele conhece Jesus. Talvez Jesus já tivesse tido algum contato mais direto com Jairo, o texto não mostra, mas há uma espécie de conhecimento porque eles faziam parte da mesma igreja, digamos assim. O versículo 23 nos revela que em meio à aflição de um pai desesperado, ainda havia uma faísca de fé. O texto vai dizer o seguinte: rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare viva. Ao que tudo indica, aquele homem entendeu que aquela menina estava à beira da morte. Ela não estava com uma simples doença, digamos, teve uma febre, alguma coisa assim, um resfriado. Era uma doença que causou desespero em seu pai.
E ele viu que Jesus poderia fazer, que Jesus poderia fazer algo. E eu fico imaginando o seguinte, que talvez ele pensou que Jesus pudesse curar a doença dela, e talvez não tenha pensado que ele pudesse fazer algo mais. Assim como os outros administradores pensaram naquele momento. Jesus já tinha evidenciado que curava doenças, e é isso que Jairo inicialmente vai buscar. Quando a gente olha para o relato, inclusive de semana passada, o que a gente tem é que Jesus atrasou o seu caminhar até a casa de Jairo, porque o evento em que a mulher com hemorragia se coloca no caminho faz com que Jesus atrase a sua chegada lá. E aí, nesse interim, Marcos nos relata que chegou a notícia de que a menina havia falecido. É justamente por isso que nós tivemos que fazer a leitura do versículo 22 e versículo 23, que é onde começa. Depois nós temos no miolo do texto uma cura a caminho da casa de Jairo, para que o autor retorne ao seu ponto inicial, para mostrar o desfecho da história daquele homem que procura Jesus desesperado. E aí a gente olha para o texto e vai perceber que os portadores da notícia demonstram um certo respeito por Jesus. Percebemos, por exemplo, que aqueles homens tinham uma espécie de afeição pela pessoa de Jesus. Eles estavam também ligados à sinagoga, eram colegas de Jairo. Eles inclusive chamam Jesus de didáscalo, que é um mestre, um professor. É dessa forma que se referem a ele. Mas apesar do respeito que tinham pela pessoa de Jesus, eles imaginaram que o seu poder limitava-se apenas a curar doenças. O texto vai nos dizer isso. Eles criam em um Jesus limitado. Eles chegam a ser insensíveis com Jairo ao questioná-lo, quando eles dizem assim: para que enfadas mais o mestre? Literalmente essa palavra quer dizer o seguinte: por que esfolas? Ou por que tira o couro do mestre? Literalmente ela tinha esse sentido. Em segunda instância, que tem a ideia de incomodar, de enfadar alguém. Eles não estão nem aí para a dor do pai, que já estava dilacerado por conta do problema, por conta da iminência da morte de sua filha. Quando a gente olha para o texto e pensa especificamente no texto e não na roupa que será lavada amanhã, imagino que aquela notícia abalou aquele pai desesperado. Esse fato é perceptível nas palavras de Jesus. O que é que Jesus diz? Você olha para o texto e Jesus diz assim: não temas, crê somente. Jesus percebeu o que se passava no coração daquele pai. É bem provável que ele tenha olhado para Jairo e tenha percebido que o desespero aumentou, porque ainda havia faísca de esperança de que ao chegar lá e encontrando aquela menina viva, ela poderia ser curada. No momento em que eu meditava sobre esse texto, escrevia inclusive esse texto aqui, eu fiquei imaginando que aquela aflição sacudiu aquele pai de uma forma muito profunda. Ele deve ter olhado para Jesus com uma espécie de aflição profunda. E eu imagino também que a sua esperança se dilacerou naquele momento. E é justamente por isso que Jesus precisa acalmá-lo, quando diz: não temas, crê somente. Eu fiquei imaginando que as palavras de Jesus, ao vê-lo dessa forma, significam basicamente hoje para a gente o seguinte: é como se Jesus olhasse para ele e disse assim: ei, acalma o teu coração, não deixe que o desespero abale a tua fé, continue crendo, é só isso que eu te peço. Eu também fico pensando que, às vezes, quando queremos dar um salto de fé, encontraremos pelo caminho alguns empecilhos. Algumas pessoas dizendo que isso não é fé ou que não vai dar certo.
O texto vai nos mostrar que há um contraste colossal entre Jesus e os colegas de Jairo. Enquanto Jesus age de uma forma serena e tranquila para acalmar um coração desesperado, os colegas de Jairo são insensíveis. Enquanto que os seus colegas achavam aí que não tinha mais nada o que fazer e que Jesus não deveria ser incomodado, é isso que o texto diz, Jesus reanima Jairo de uma forma confortadora. E é muito provável que aquele pai tenha reacendido as esperanças. Essa história me faz lembrar, mais uma vez, de algumas vezes que temos problemas sérios. E às vezes os problemas se agravam ainda mais. E ao invés de encontrarmos conforto e esperança em nossos parentes e amigos, encontramos apenas indiferença. Apenas indiferença. E nada mais. Às vezes nós mesmos somos assim. Não animamos o desanimado. Somos apenas indiferentes com a sua dor. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que há um tratamento diferente por parte de nosso Senhor. Eu diria que esse texto mostra mais para nós sobre a pessoa de Cristo do que sobre a pessoa de Jairo ou sobre a pessoa da menina que foi curada. A grande lição desse texto está na própria pessoa de Jesus, ou na forma como Jesus lida com essa situação que nós iremos destacar mais à frente. Essa história também me faz lembrar de que existem pessoas que têm um certo conhecimento da pessoa de Cristo. Elas têm um conhecimento da pessoa de Cristo, elas, por exemplo, respeitam Cristo, mas o veem como um Deus distante, limitado e que não se incomoda com as nossas aflições. Às vezes nós imaginamos isso. Mas o texto vai nos mostrar que é diferente. Nós somos tentados o tempo todo. Eu diria que essa é uma luta diária que travamos, a de crer em um Deus que se envolve com tudo aquilo que nós somos e aquilo que nós sofremos. Ele não está indiferente àquilo que nós sofremos diariamente. Esse texto nos mostra quando Jesus Cristo age dessa forma com aquele pai. É que o texto vai nos mostrar que às vezes nós é que somos assim, somos indiferentes àqueles que estão passando por algum problema diante de nós. Mas Cristo, quando pisou na terra, ou quando Deus pisou na terra, Ele demonstrou apoio sempre, conforto sempre. E Ele irá fazer isso, ou continua fazendo isso, o tempo todo. O versículo 37 vai dizer que Jesus seguiu para a casa de Jairo com o seu círculo mais próximo de discípulos, que foram Pedro, Tiago e João. E quando chegou à casa de Jairo, um grupo de pessoas choravam ou lamentavam pela morte da menina, de acordo com nos diz o versículo 38. É interessante a gente abrir um parêntese e falar sobre isso, porque esse fato que o texto narra tem muito a ver com o costume das pessoas. Havia já uma pompa de pessoas imaginando, já era, acabou, fazia parte da cultura. Logo depois da morte de uma pessoa, fazia-se um lamento, alguém vai dizer, para atestar que a morte tinha dado o seu golpe final. Então já tinha começado a cerimônia fúnebre. Morreu, vamos nos reunir e vamos chorar porque a morte chegou, ela deu o seu golpe final. Esse mesmo lamento se repetia em um outro momento, que era o momento do sepultamento. Então a primeira parte já tinha sido feita. É por isso que aquelas pessoas
já chegaram à conclusão, não morreu, acabou. Nesse lamento, as pessoas batiam no peito, arrancavam o cabelo, rasgavam as suas roupas, e inclusive existia até regra. Eu quero colocar algumas para vocês aqui. Dizem que as roupas deviam ser rasgadas até o peito, até que se visse a pele. Era esse o mandamento. Mas não deviam ser rasgadas abaixo do umbigo. Era uma regra fúnebre. Os pais e mães deviam rasgá-las do lado esquerdo, sobre o coração. Os outros deviam rasgar do lado direito. Essa era a regra. Uma mulher devia rasgar suas roupas em privado, devia inverter a vestimenta interior, pondo a parte que estava na frente para as costas. E logo rompia a túnica exterior, de modo que o corpo não ficasse exposto. Era a regra. Aquelas pessoas estavam seguindo uma regra fúnebre, porque imaginavam, não tinha mais jeito. Berkeley, comentando esse texto, diz assim: na maior parte do mundo antigo, em Roma, na Grécia, na Fenícia e na Assíria e na Palestina, o lamento da flauta estava inseparavelmente relacionado com a morte e a tragédia. Estava estabelecido que por pobre, ou por mais pobre que fosse alguém, devia ter ao menos 2 flautistas nas exéquias de sua esposa. Na cerimônia fúnebre, é isso que ele está dizendo. Então aquelas pessoas estavam ali. Desde cedo eu ouvi o meu pastor dizendo que também tinham as carpideiras. Até hoje tem carpideira no Brasil. Tudo isso para lamentar algo que o ser humano entendia. Não tem mais jeito. Morreu, a minha mãe dizia que o único remédio que não tem é para a morte. Desde criança eu ouvia isso. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que não é assim. Não há nada que estar diante da pessoa de Cristo que não tenha remédio, que seja tão grandioso que não tenha remédio, até mesmo a morte. O texto vai dizer que Jesus achou inapropriado aquele alvoroço e em seguida disse: a menina não está morta, mas dorme. Tem sido sugerido que essa menina não estivesse morta, porque Jesus disse isso, por causa dessas palavras. No entanto, você vai ler Lucas capítulo 8, versículo 55. Quem está escrevendo esse relato é um médico, e o médico diz que quando a menina morreu, o seu espírito voltou, indicando que não tinha sido apenas um desmaio. É uma linguagem de um médico. O espírito voltou. Esse é um indicativo de que ela havia falecido mesmo. Chegamos ao ponto final. Quando a morte nos aflige, Jesus ultrapassa todos os limites para nos socorrer. É isso que o texto nos diz. Quando nós olhamos para o versículo 40 até o versículo 43. Jesus Cristo fez uma caminhada que não sabemos o tamanho dessa caminhada, mas Ele está lá. O que temos aqui depois das palavras de Jesus aos pranteadores? O pranto deu lugar para o riso, ou para risos. É isso que o texto vai nos mostrar. E aí o texto vai dizer que depois que Jesus fez essas pessoas saírem daquele local, Ele entra lá acompanhado de testemunhas. A testemunha é o pai da menina, a mãe da menina, e mais os 3 discípulos que vão
presenciar esse fato. O texto, Marcos não cita mais o nome, ele fala só sobre aqueles que acompanharam Jesus, ele está se referindo àqueles que já haviam sido citados anteriormente, Pedro, Tiago e João. São eles que são as testemunhas oculares daquilo que está prestes a acontecer. A frase que Jesus usa quando entra naquele lugar é literalmente em grego Talita cumi, que significa menina, se levante. É interessante essa palavra estar aqui. Eu, ao iniciar a exposição de Marcos, disse para vocês que é consenso entre os teólogos conservadores de que foi Pedro que ditou este evangelho para Marcos, ou para João Marcos. Se estivermos corretos, foi Pedro que narrou essa história. Pedro, a testemunha ocular. O que nos faz sugerir que essa expressão em aramaico fica no meio da narrativa em... Meus irmãos, isso é um fato extraordinário. Hoje a gente lê a Bíblia, passa por cima desse texto, tropeça nele e não imagina o quanto isso foi extraordinário naquele dia. Para os pais que receberam a criança de volta e para aqueles discípulos que estavam sendo preparados para aquilo que estava por vir, para fundar uma igreja que viveria por toda a eternidade. Eles precisavam presenciar esse fato. Eles precisavam dizer: nós iremos lutar até a morte, porque o nosso Senhor tem poder sobre a morte. Ele venceu a morte, não apenas morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando. Enquanto ele esteve em vida, ele já tinha poder sobre ela. Ele a colocou com a cabeça debaixo do braço e disse: você está presa, eu tenho domínio, eu comando você. Quando Jesus dá essa demonstração, eu disse no início, ele está dando um petisco para nós de que o reinado da morte, depois da queda, estava chegando ao fim. Isso aqui não é uma história para você ler e passar por cima dela como se nada tivesse acontecido. É uma história para pensar no poder de Jesus. Parece que isso que é narrado para nós, quando Pedro decide dizer para Marcos, utilize a mesma expressão. O versículo 42 nos conta que houve um assombro e espanto por parte daqueles que acompanharam o nosso Senhor. E possivelmente nos outros que ficaram de fora, quando souberam daquilo que aconteceu. Aqueles que estavam rindo antes de Jesus entrar. Durante toda essa narrativa, eu disse para os irmãos ainda há pouco, que esse texto fala mais sobre Jesus do que sobre Jairo, do que sobre a menina, do que sobre a mulher que foi curada. Esse bloco de texto vai mostrar para nós o poder de Jesus, a sua autoridade que não está limitada a nada, ele tem poder para tudo, por isso é que ele tem poder para salvar. E aqui eu quero fazer algumas considerações antes de chegarmos ao fim dessa exposição. Olhem só, o que é que nós temos aqui? Um contraste. O primeiro deles é: Jairo prostrou-se em um pedido de socorro desesperado, enquanto Jesus o seguiu tranquilo. É isso que Marcos nos coloca. Temos um homem que está desesperado e um Jesus tranquilo. O outro contraste que temos é: Jesus tranquilamente pergunta: quem me tocou? Enquanto os seus discípulos retrucam, como se ele estivesse louco. Jesus está tranquilo. Parece que isso quer nos mostrar alguma coisa sobre Jesus. Davi vai passando aí. Outro contraste: quando conversou com a mulher, Jesus estava sereno, enquanto o texto diz que ela estava tremendo. Ele trata essa mulher com carinho. Filha, enquanto ela está tremendo, ele está sereno. Os colegas de Jairo estavam agitados e pediram que ele não incomodasse mais Jesus, enquanto o próprio Jesus conforta Jairo com palavras amáveis.
Esse é outro contraste que o texto nos mostra, está aí na frente da gente. Outra coisa, Jesus disse tranquilo que a morte da menina era momentânea, porque tinha certeza de que iria levantá-la dos mortos, enquanto os pranteadores começaram a rir. Eles abandonam o pranto e começam a rir, que é algo totalmente inapropriado. Você está pranteando e de repente alguém fala alguma coisa, você começa a rir. E Jesus continua tranquilo. E por último, Jesus ficou tranquilo, enquanto os seus próprios acompanhantes ficaram assombrados. É isso que o texto nos mostra sobre Jesus. A serenidade de Jesus diante de uma situação totalmente controversa. Vocês não acham que as pessoas que receberam esse evangelho no primeiro século enxergaram para isso? Enxergaram. Eles estavam sendo ensinados de como o Senhor se portou diante de situações tão adversas. A começar lá no mar agitado, como os discípulos se portaram e como Jesus se portou. Perceberam que começou desde lá a comparação? Começou desde lá. Jesus sereno, tranquilo, enquanto as pessoas estão desesperadas. Como é que você age quando as notícias ruins chegam? Tem gente que chora tanto, que parece que não existe Deus no céu. Parece que nunca conheceu Jesus, nunca ouviu, nunca teve Ele em sua vida. Parece que isso aqui queria mostrar alguma coisa para aquelas pessoas. Além do poder que Jesus Cristo tem, esse texto queria mostrar como é que Jesus agia nas situações adversas. Eu perguntaria para vocês, qual é a explicação para tudo isso? As atitudes dos demais personagens destas duas histórias são típicas de seres humanos, como nós. A resposta seria o fato de Jesus ser divino, dele ser Deus. Alguns poderiam pensar dessa forma. Não. Se o texto está falando sobre o poder de Jesus dominando essas coisas aí que você falou, então é pelo fato dele ser Deus, é por isso que ele age assim. Não, não é isso. Ele era divino, mas a Bíblia diz que ele também era humano. E como humano, Jesus é um exemplo para nós. Ele foi um humano perfeito para que nós seguíssemos os seus passos. E nós precisamos fazer isso. A diferença está em que o lado humano de Jesus possuía uma perfeita sintonia com Deus Pai, um perfeito relacionamento, e isso faz com que Jesus seja tão diferente da gente. O segredo, eu diria, que o segredo desse contraste, ou desse forte contraste, está no relacionamento perfeito que Jesus Cristo tinha com Deus Pai. E é a partir desse relacionamento perfeito que Jesus é sereno, que Jesus é confiante. E aqui nós colocamos o seguinte: onde há um perfeito e profundo relacionamento com Deus, não há espaço para desespero, angústia, insensibilidade ou descrença. Não há. E aqui, quando eu falava para vocês, eu me lembrei daquele famoso que nós contamos a história, o homem que abriu o orfanato, que não tinha pão, e não tinha nenhuma solução para isso. De manhã, os órfãos com fome, e ele disse: Senhor, nós precisamos de pão. E segundo o que a história diz, nesse dia, os pães da rainha passaram do ponto um pouquinho,
Esse negócio de coisa de rico, sabe? E aí, de repente, bateram na porta do orfanato e disseram: olha, hoje os pães da rainha passaram do ponto, a gente decidiu doar para vocês aqui do orfanato. Depois que ele disse: Senhor, os órfãos estão com fome e nós precisamos de pão. Não é só Jesus que age assim. Aqueles que estão próximos de Jesus também agem assim. Dificilmente nós veremos uma pessoa que está próxima de Jesus e ao mesmo tempo evidencia em sua vida um constante desespero. É inapropriado para quem está próximo de Jesus exibir de forma constante o desespero. É isso que a Bíblia ensina sobre a própria pessoa de Jesus, sobre os mártires, sobre aqueles que levaram inclusive surra por Jesus. Eles se alegravam, parece loucura isso. Os caras saíram da cadeia glorificando a Deus porque se tornaram ou se viram como dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Em linguagem comum, os cristãos do primeiro século parece que eram masoquistas. Mas não era. Eles viviam tão próximos de Cristo, o relacionamento era tão profundo que não havia lugar para angústia, desespero, desesperança, insensibilidade ou descrença. Parece que é isso que esse texto quer nos mostrar também. Jesus, nós precisamos entender, é o nosso modelo para cultivarmos esse tipo de relacionamento com Deus Pai. Além de outras coisas, o autor está querendo nos mostrar isso, está querendo mostrar para aqueles que estão sofrendo isso. A narrativa vai encerrar com um sereno e tranquilo Jesus advertindo que o milagre não fosse divulgado para que a publicidade não atrapalhasse o seu ministério. É assim que o texto termina. Eu quero fazer pouquíssimas considerações, eu acredito que as duas que irei fazer acabam contemplando tudo isso aqui. A primeira é que Jesus sempre nos acompanhará até o fim de nosso desespero, desde que busquemos a sua ajuda. Quando eu escrevi isso aqui, eu pensei o seguinte: em todo o trajeto, Jairo partiu de sua casa, foi lá, acredito que continuou desesperado até chegar, e Jesus o acompanhou serenamente até o fim. Esse texto quer nos mostrar isso, que Jesus sempre nos acompanhará até o fim de nosso desespero, mas você precisa buscá-lo, mesmo que não seja de forma serena, mesmo que seja de forma desesperada, Ele estará lá. E a outra coisa é essa aqui: quem crê em Jesus não pode dar à morte a palavra final. A partir do momento em que Jesus veio a esse mundo, eu disse para vocês, Ele começou a pôr fim ao império da morte. Paulo vai tratar sobre isso em um sermão que nós fizemos a exposição no ano passado. Jesus fez isso de forma completa na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui, às vezes esperando a morte, para alguns 5 anos, 10 anos, 30 anos, 35, ou amanhã, para aqueles que não chegarão aos 80, talvez nem aos 30, nós precisamos continuar crendo que quem crê em Jesus não pode dar à morte a palavra final. A morte já não tem a palavra final sobre as nossas vidas. Para ela acabou, porque Jesus pôs fim ao seu domínio. Baixa a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, a Tua palavra está mais uma vez diante de nós, explicada e aplicada. Mas, Senhor, eu fico imaginando, nesse período de 2 anos, quantos sermões já foram pregados aqui? Quantas explicações já foram dadas sobre porções de Tua palavra, que foram jogadas
em ouvidos surdos, que não fez nenhuma diferença para algumas pessoas. Talvez até mesmo na hora essas pessoas tenham pensado em algo. Inclusive, durante esse período, algumas pessoas já me procuraram e relataram alguma coisa. Pessoas que não estão vindo hoje aqui com frequência, que receberam a tua palavra, mas os seus ouvidos estavam surdos. É provável que até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou até a nossa partida desse mundo, muitos sermões sejam jogados em ouvidos surdos, que não darão nenhuma resposta para a tua palavra. Isso acontece, Pai, porque, por natureza, nós somos surdos e cegos para a tua palavra, para as coisas espirituais. É isso que a tua palavra mesmo nos diz. Esses ouvidos só podem ser destrancados, destravados. Os olhos só podem ser descosturados se o teu Santo Espírito o fizer. E é isso que eu te peço que aconteça nesta noite, na vida daqueles que aqui estão e na vida daqueles que estão acompanhando de seus lares e também na vida daqueles que porventura em algum momento ouvirem aquilo que foi pregado neste dia, neste lugar. Que possamos assumir um compromisso diante do que a tua palavra nos disse nesta noite, de não cedermos ao desespero, de sermos mais e mais semelhantes a Cristo diante do desespero, mas também, além de tudo, crermos que o Deus que nós servimos tem poder sobre tudo, não há limite para a sua autoridade. Que nessa confiança possamos continuar a cada dia nesse mundo de trevas, te servindo com sinceridade, esperando o pleno estabelecimento do reino de teu Filho aqui na terra, Pai. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém.